Boa noite, meus amigos, meus irmãos queridos. Que prazer estar com vocês. Mais uma sexta-feira. Hoje tá calor, né? Tá quente aqui em Atibaia. Tempo gostoso, uma noite agradável. Espero também que seja uma noite de edificação, de bênção para a tua vida, para a minha vida. Hoje a gente vai estar falando de um assunto muito importante para a nossa caminhada cristã. Quero te convidar a estar participando, curtindo, comentando, compartilhando. Convide os seus amigos aí para estar junto com a gente assistindo. Vai ser muito bom. Creio que vai ser de grande proveito para todos nós. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre santificação, o que vem a ser santificação. Antes, porém, eu vou fazer aqui um adendo. Na aula passada, a gente tratou aqui sobre ofertas, contribuições, dízimos, e me chegaram algumas perguntas, algumas dúvidas. Eu estou formulando aí certinho, e nos próximos dias aí, nas próximas sextas-feiras, a gente vai tirar um dia só para responder essas perguntas que nos chegaram. Como a gente fez numa aula só, né, e foi bem compilado, bem compacto, a gente falou rapidamente assim, em cima de uma visão panorâmica. Algumas perguntas são pertinentes, algumas dúvidas, né? E a gente pretende esclarecer à luz do Evangelho, à luz das Escrituras, tá bom, pessoal? Pois bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre santificação. A doutrina da santificação é uma doutrina que permeia toda a Escritura. Ela vai de Gênesis a Apocalipse e é uma demanda do caráter, da justiça de Deus, da santidade de Deus, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessa doutrina que permeia toda a Escritura e é uma das mais importantes doutrinas que os seguidores de Jesus devem observar. Infelizmente, nos nossos dias existem muitos conceitos sobre santificação, a maioria deles errado, né? Então, antes da gente falar o que vem a ser santificação, eu rapidamente separei um texto e vou dizer para vocês o que não é santificação segundo a Bíblia, segundo as Escrituras. Bom, o que não é santificação? Primeiro, santificação não é moralismo. Aqui nós já falamos que o moralismo é um falso evangelho, né? Ele está atrelado mais à cultura ou à regionalidade, a uma época do que algum conceito, algum padrão bíblico. Então, santificação não é moralismo, não é legalismo, não é privação, não é voto de pobreza. Tem gente que faz voto de pobreza com o intuito de se santificar. Também não é voto de castidade, não vou casar, enfim. Não é autopenitência, ok? Não é a autopunição da carne, não, isso aí não. E também não é usos e costumes, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 20 e 23, eu poderia ler todo o capítulo, mas devido aí à brevidade, à exiguidade do nosso tempo, eu vou ler aqui só e citar o que é de proveito para o assunto que a gente está hoje se debruçando. Em Colossenses 2, versículos 20 a 23, o apóstolo Paulo diz assim: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, tem aparência de sabedoria, de devoção voluntária, de humildade e até de disciplina para o corpo, mas não são de valor algum, senão para a própria satisfação da carne, né? Para você se julgar mais santo segundo um padrão carnal, humano. Então, nada disso é santificação, tá bom? Nada que tenha a ver com não toques, não proves, não manuseis, seguindo padrões, preceitos de homens, nada disso é santificação. Falei rapidamente, a gente poderia
usar uma sexta-feira, uma aula de sexta-feira inteira só para falar o que não é santificação. Mas eu falei rapidamente, é só um resuminho. E agora a gente vai falar o que é santificação à luz das Escrituras, tá bom, pessoal? A santificação cristã, gente, é o meio pelo qual Deus, falando a grosso modo, assim, em linhas gerais, é o meio pelo qual Deus preparou para que nós se tornássemos semelhantes a Jesus. Basicamente é isso. A santificação, em todos os seus processos, né, e meios, né, tem como objetivo principal, por parte do nosso Deus, nos tornar semelhantes, iguais a Jesus. A santificação, então, ela é uma obra da graça divina, né? Que, através dela, o salvo é separado do seu ego, da sua natureza pecaminosa, do seu interior corrompido, e por uma obra, pela concepção do Espírito Santo, ele é separado não só do mundo e de tudo que no mundo há, mas ele é separado para Deus, né? Então, a santificação é mais do que se abster, ou se separar, ou se apartar de algo, mas separar-se e apartar-se para algo, tá bom? Santo tem a ver com separar-se, né? Então, a santificação, basicamente, é isso aí. Como eu disse para vocês, o objetivo da santificação, como premissa, é nos tornar semelhantes a Jesus, né? Se a obra de santificação é uma obra de Deus, logo o agente da santificação é o Espírito Santo, né? Ele é o agente que trabalha a santificação e traz a imagem de Cristo para a nossa vida, para a nossa existência, já que Cristo ele foi feito provisão para a nossa santificação. É o que o apóstolo Paulo escreve lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 30, que diz que Jesus foi feito para nós santificação. Então, no sentido amplo, no sentido bíblico, não existe santificação alguma fora de Cristo, sem o contato, sem a união do homem com Cristo. Ele pode ter uma santificação para um padrão humano, uma santificação moral, que a Bíblia chama de falsa piedade, mas se ele não estiver ligado a Cristo e o seu espírito de vida vivificante, que é o Espírito Santo, o Espírito Santificador, nessa pessoa, apartada de Cristo, não estando em Cristo, não estando ligado nele, não há a genuína santificação. Importante falar que o assunto santificação, ele é restrito ao corpo de Cristo, ele é restrito à igreja, não ao mundo. Uma vez que o Espírito Santificador, o Espírito Santo, o mundo não conhece, a Bíblia diz que o mundo não o conhece, não o pode conhecer, então o incrédulo, ele não pode ver nem conhecer a santificação proporcionada por esse Espírito Santificador, que é a pessoa do Espírito Santo, né? Na verdade, o apóstolo Paulo ensina na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 17 a 19, que os gentios, que é um tipo de pecador ainda não convertido, eles se acham, na verdade, presos, né? Na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, os quais, havendo perdido o sentido, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Então essa é a definição que o apóstolo Paulo faz dos gentios, aqueles que estão separados da vida de Deus, ok? Não são daqueles que ainda não são participantes da natureza divina por meio da santificação. O salvo, na verdade, ele mortifica a sua natureza pecaminosa por meio da santificação, esse é o meio pelo qual Deus preparou para que nós mortificássemos o velho homem, a velha natureza, e nos revestíssemos
da natureza do homem interior, né? Que é renovado todo dia, da natureza divina. É o que está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É mais do que a vontade, é um objetivo. E é por meio dessa santificação que você se abstém, que você se aparta ou mortifica a natureza pecaminosa. Então lá diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Aqui ele deu um exemplo de pecado, você precisaria ler todo o contexto, mas aqui eu quero trazer não o tipo do pecado, mas dizer que a santificação provê ou proporciona condições de nos apartarmos de uma vida de pecado e da natureza caída e corrompida, ok? Também é importante deixar registrado que a santificação é tão importante, ela é imprescindível, é condição sine qua non, na verdade, para que alguém possa ver a Deus. Não é? Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Romanos, versículo 22, diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, ou em consequência disso, a vida eterna. Então, a santificação é como se fosse uma estrada que o salvo precisa percorrer para chegar à vida eterna. Esse entendimento é corroborado na carta do escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos. A paz aqui, há um outro texto correlato que diz assim: se possível, tenha paz com todo mundo. Então a paz ainda há uma atenuante, há uma condicional, né? Seguir a paz com todos, vírgula, e agora sim, isso aqui é imprescindível. E a santificação, vírgula, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, seguir a paz com todos, se possível, no que depender de vós. E a santificação, sem ela, ninguém verá o Senhor. É isso que esse texto está dizendo. Então, a santificação é uma estrada que nos leva a encontrar com o Senhor, a participar e experimentar a vida eterna com Cristo. Tá bom, pessoal? Também, a santificação é um meio pelo qual torna a nossa oferta, nos torna como oferta aceitável a Deus. Como os santos são recebidos e aceitos como oferta agradável a Deus por causa da santificação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 16, ele diz assim: que eu seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então ele diz que no momento que ele ministra o evangelho aos gentios, e esses creem e recebem o evangelho, eles são santificados pelo Espírito Santo e, consequentemente, passam a ser oferta agradável a Deus. Então a santificação proporciona isso na vida de todo salvo. Quer seja judeu, gentio, grego, troiano, enfim. A todos aqueles que receberam pela fé a palavra da salvação. A santificação é mais do que a ação do homem. E aqui eu quero abrir um pouco esse espectro e vamos então, na verdade, começar a desenhar aqui o que vem a ser um conceito bíblico de santificação a partir desse momento, né? Primeiro a gente vai verificar que a santificação ela envolve todas as dimensões da existência humana, ok? Eu vou usar
o texto da primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5 e 23, para desenvolver esse raciocínio aqui. Aqui em 1 Tessalonicenses 5 e 23 diz assim: e o Deus de paz vos santifique, preste atenção no advérbio, vos santifique completamente. Algumas traduções dizem em tudo, outras traduções dizem plenamente. Na verdade significa toda a área, toda a dimensão, ok? Todo o ser. Então, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E aí começa a destrinchar o que é esse ser ou essas dimensões da existência humana. Diz assim: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós lemos nesse texto que a santificação envolve todas as dimensões da existência humana, e essas dimensões são tricotômicas ou triunas: espírito, alma e corpo. Espírito, aquilo que nos conecta a Deus; alma, aquilo que nos conecta com o nosso semelhante, sentimentos, pensamentos, inteligência; e corpo, aquilo que é a nossa ferramenta para interagir com o mundo físico. Então, a santificação passa por todas essas dimensões do ser: espírito, alma, mente, coração, emoções, né? Vontade, lembranças, e pelo corpo. E então, isso tem que ser feito de modo a que, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos encontrados irrepreensíveis. Então a gente percebe aqui, nesse texto, que a constituição do homem ela é tricotômica: espírito, alma e corpo. E a gente vai ver a partir desse versículo que essa santificação que envolve todas essas dimensões da existência, ela é progressiva. E é exatamente nessa ordem. Ela começa, os passos são exatamente esses. A santificação que Deus traz à vida do homem começa no espírito, avança para a alma até tomar conta do corpo. Então ela é progressiva, ela é processual. Então vamos adiante aqui com os passos da santificação, tá bom? Sabendo então que ela começa no espírito, avança para a alma e chega até o corpo, eu quero começar falando pela santificação do espírito, tá bom, pessoal? É a primeira. Essa primeira santificação, alguns simplesmente chamam de justificação. Eu vou dar um termo que tem a ver com o assunto santificação para ficar mais fácil o entendimento. Esse primeiro passo, essa primeira fase da santificação, que vai tomar todas as áreas, toda a existência do homem, a gente costuma chamar de santificação posicional. O que significa isso? Parece uma palavra difícil, parece que a gente vai falar de matemática, de pontos cardeais, nada disso. Aqui, santificação posicional significa que a santificação, antes de ser uma ação, uma atitude, uma reação, ela é uma posição em Cristo, ok? Então a santificação que acontece no Espírito, aquela parte invisível da nossa existência, intangível, ela é chamada de santificação, para efeito de estudo, de santificação posicional ou posição em Cristo. É a santificação que acontece no espírito do homem. Quando acontece essa santificação? Ela acontece no momento que a pessoa crê na pessoa e na obra de Jesus Cristo.
Então essa santificação ela é imediata, ela acontece de imediato. E você pode chamar de salvação, justificação, regeneração, novo nascimento ou nascimento espiritual. Então, esse primeiro nível de santificação, porque é nessa ordem, é progressiva e nessa ordem, espírito, alma e corpo, esse primeiro nível chamado de santificação posicional ou posição em Cristo, ela acontece no espírito do homem, é imediata e acontece no momento que o elemento, que a pessoa crê, é justificado, regenerado, ou seja, gerado de novo, nascido de novo, e então a gente costuma chamar de salvação, embora a salvação também seja um processo, né, que tem a ver com resgate, cura e libertação. A palavra original seria sozu, desculpa. Mas para efeito na nossa compreensão e não complicar muito, vamos chamar de salvação também, que é aquele momento que a pessoa crê na pessoa e na obra da cruz, na pessoa de Jesus, na obra da cruz, na sua obra redentora, ok? Então essa é a santificação posicional, que é você estar posicionado em Cristo. Eu vou trazer um texto só, para embasar aqui o que nós estamos falando, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós somos vivificados ou recebemos vida no Espírito de novo, porque o homem natural, carnal, separado de Deus, ele é um homem que só está nas suas 3 dimensões de existência, está ativo só a sua alma e o seu corpo. O seu espírito não é que está morto, está apagado. Morte significa separação, está separado de Deus. Então, o Espírito de Deus toca e vivifica o espírito desse homem pecador, e ele passa a ser tricotômico de novo, e agora ele está em Cristo Jesus. É uma posição espiritual, invisível, mas ele está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a santificação posicional é estar em Cristo, salvo, justificado, perdoado, regenerado, nascido de novo da água e do Espírito. Então essa é a primeira fase, ou o primeiro nível de santificação que ocorre na vida do homem e da mulher. Quando se está nesse nível de santificação posicional, santificação primária, os pecadores, eles passam a ser declarados santos por causa da obra da cruz, né? Então a gente vai no escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 10 a 14, e diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo, feito uma vez. E assim, falei para vocês na aula passada, oblação é a oferta sólida que é entregue, né? Diferente da libação, que é a oferta líquida. A oblação é aquilo que é oferecido e libação é aquilo que é recebido, né? Um sobe, outro desce. Seria mais ou menos nessa ordem aí. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados, mas este, ou seja, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, ok? Então aqui é uma posição de santidade, de santificação primária. Importante colocar que se ela é produto da fé daqueles que creem, ao receberem a palavra da salvação e crerem em Jesus e em seu sacrifício, eles são automaticamente declarados santos.
É importante dizer que esse primeiro passo de santificação parte de Deus, nunca do homem, visto que a fé vem de Deus. A fé não é um produto da natureza humana, não é isso não. A fé é de Deus, tá bom, pessoal? Não, a Bíblia diz que não vem de vós, é dom de Deus, a fé é um dom de Deus. Ainda você percebe nas cartas, principalmente neotestamentárias dos apóstolos, quando se dirige à igreja, a alguma comunidade cristã, eles costumam chamar aos irmãos de santos. E aqui eu peguei um texto de Judas, 1:1, que diz assim, Judas, ele começa a escrever em sua carta assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Então, ele tem uma visão de santificação em que ele olha a todos aqueles que estão no rebanho, na família de Deus, como declarados santos, santificados, por causa da obra da cruz, por causa da fé que faz receber essa obra. Então, num primeiro momento, santificação está em Cristo, ok? Ser declarado inocente, ser declarado justo, santo, mesmo sendo pecador, ok? Isso é só um produto ou consequência da fé que a gente costuma chamar de fé salvíficas, fé para a salvação, tá bom? Ainda, concernente a esse primeiro nível de santificação, que é posicional, o apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 11, ele fala assim, vocês foram lavados, foram santificados, justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, ele afirma, reafirma, inculca na mente dos irmãos de Corinto que eles foram lavados no sangue de Jesus, logo foram santificados, foram justificados. Percebe? Eles agora são declarados santos, santificados. Talvez você pense assim, mas a pessoa logo que se rende a Jesus pela fé, recebe ao Senhor, ele vem carregando do mundo uma bagagem de pecados, conceitos, hábitos. Como ele pode ser declarado santo? Bom, eu vou te dar uma analogia bem simples para você entender. Quando você, pela fé, se torna corpo de Cristo, entra para a família de Deus, em 1 Coríntios 12 diz que você é batizado no mesmo Espírito, você emerge no mesmo corpo, você submerge no mesmo corpo, você passa a ser corpo de Cristo. E esse é o segredo para você entender. Imagine que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça desse corpo. Você nunca pode perder de vista esse conceito de corpo, de totalidade, cabeça e corpo, cabeça e membros, tá? Tanto a cabeça quanto o corpo são participantes da mesma natureza. Você não vai no mesmo corpo ter os membros, o corpo com uma natureza e a cabeça com outra natureza. Todos têm a mesma natureza. Então, você posicionalmente, quando você está em Cristo, quando você está no corpo, apesar de todos os processos que ainda você vai passar, você é tido como santo, porque você está num corpo que é santo. Por que o corpo é santo? Porque ele participa da mesma natureza da cabeça. Se Cristo, o cabeça, é santo, é justo, é vitorioso e tudo mais, ele que é a cabeça é santo, o corpo também é. Corpo e cabeça são participantes da mesma natureza. A partir do momento que o homem ou a mulher é inserido no corpo de Cristo, independente disso, ele começa a participar da mesma natureza do corpo, da mesma vida do corpo. E a vida do corpo é o fôlego que é o Espírito santificador que sopra.
Então ele passa a ser declarado santo, justo, apesar dos seus pesares. Isso é graça. Isso é a mensagem do Evangelho. E essa mensagem e esse entendimento ilumina a tua vida de tal forma que é libertador tudo isso, né? Pois bem, se você está em Cristo, é declarado santo, e isso é santificação posicional. Isso acontece no momento que você passa a crer, como nós já vimos, né? Lá em Romanos 13:28 diz assim: o homem é justificado pela fé. Então ele passa a ser justificado porque crê. Consequentemente, acontece uma coisa maravilhosa. Quando você entende a santificação posicional, que é estar em Cristo, posição em Cristo, você então se torna livre da pena do pecado. Isso é a coisa mais imediata que a gente costuma chamar de salvação. Aquele que recebe pela fé a mensagem do Evangelho e ele é imergido, ele é inserido no corpo, ele passa a ser corpo de Cristo, participante da mesma natureza santa da cabeça, ele então passa a ser livre da pena do pecado. É o que o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 8 da carta aos Romanos, no versículo 1. Ele fala assim, esse versículo é tão conhecido e talvez a gente não para meditar nessa verdade tão libertadora que esse versículo traz. Diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora vive a vida de Deus. Então, se você está em Cristo, se você está no corpo, qual era a pena do pecado? Condenação. Então, se você está em Cristo, não há nenhuma condenação mais. Porque agora você não vive segundo a carne, você não está debaixo da lei do pecado, mas segundo a lei do Espírito, segundo a vida de Deus. Tá bom, pessoal? Então, o primeiro nível, ou o primeiro passo, vamos chamar de nível de santificação do todo, do corpo, da existência do homem, é a santificação no Espírito. É aquilo que talvez seja invisível, você não viu nada ainda, você não viu transformação nenhuma. É o simples fato de crer. Ele é inserido no corpo e é declarado santo por causa que aceitou pela fé o sacrifício santificador que Jesus, que uma vez só se entregou como oblação e nos santificou uma vez só, perfeitamente, para sempre. Ok? Então, o primeiro nível de santificação é uma obra que começa em Deus, despertando a fé para receber a Jesus. E então a gente parte para o segundo nível de santificação. Se o primeiro nível a gente chama de posicional, porque é estar em Cristo, é uma posição em Cristo, o segundo nível é o experimental. Diferente da santificação posicional, que é no Espírito, a santificação experimental, ela acontece na alma, ela acontece na mente, nas emoções, o que a gente costuma muitas vezes em alguns textos da Bíblia chamar de no coração, né? No lugar das decisões, das lembranças, das vontades, né? Então a santificação experimental, depois que o Espírito Santo entra e vivifica o espírito do homem, avança para uma segunda dimensão da existência humana, que é a sua alma, que é a sua mente, né? Diferente da santificação posicional que acontece imediatamente no momento que o indivíduo crê, a santificação experimental, como o nome sugere, ela é um experimento diário, é processual, é cotidiano, né? E é um passo subsequente à salvação, à justificação, ao novo nascimento, ou nascimento espiritual. Diferente da santificação do espírito, que é posicional, e que é um nascimento espiritual, a regeneração é um nascimento espiritual, aqui a santificação experimental, que é na mente, que acontece na mente, ela não é nascimento espiritual, porque você já nasceu da água do Espírito. É uma santificação que te leva a um crescimento espiritual. É diferente. Nascer
E agora, crescer. É onde você cresce na graça, no conhecimento, nos dons, na revelação de Jesus Cristo, né? Então essa santificação, ela se difere da santificação no Espírito em todos esses quesitos. Ela não é imediata, ela é processual, ela não é nascimento, ela é crescimento, ela é um processo, e esse processo, ele é progressivo de tal forma que só se encerra quando a gente deixar esse corpo, essa habitação terrena. Até lá, a santificação experimental, processual, progressiva, ela continua, ela vai continuando, diferente da santificação posicional, que é imediata, você já é declarado santo, porque está inserido num corpo que é santo, tá? A santificação experimental, se ocorre na mente, na alma e não no espírito, ela então, na verdade, o que ela é? Ela é o governo do Espírito Santo tomando a nossa mente. O Espírito Santo vem primeiro e vivifica o espírito, traz vida no espírito, ele está ali no espírito, vivendo ali. Então ele avança para uma segunda dimensão da existência humana, que é a alma, que é a mente. E o que ele faz aí? Ele traz governo, né, sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa visão, sobre as nossas vontades, se opõe a todo entorpecimento dos sentidos, trazendo iluminação do entendimento, né? Isso é muito importante, porque a nossa alma, nós somos cegados pelo pecado. Então muitas vezes você crê, recebe a palavra da salvação, e agora, na tua mente, na tua alma, existem conceitos, fortalezas que vêm de criação, que vêm de cultura, que vêm de tantas coisas que você absorveu ao longo da sua vida, e você encontra naturalmente a mente humana, a mente carnal, a mente do homem, ela produz, na verdade, uma resistência à ação do Espírito Santo, que traz a iluminação da revelação de quem é Deus. É isso que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5. Ele fala assim, não vou dizer das armas, eu quero só me deter no que ele coloca como sendo coisas que acontecem e que povoam o nosso pensamento, a nossa mente. Ele fala assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então ele está dizendo que na nossa mente, a mente carnal, ela constitui-se em fortalezas, tem sofismas, que são mentiras que parecem verdades, né? Altivez é a soberba do homem, é o fiar-se em sua capacidade, seu conhecimento, sua inteligência. E diz que essas coisas se constituem como uma barreira ao conhecimento de Deus. E se constitui uma barreira para que o nosso pensamento seja cativo a Cristo, né? Seja formatado em concordância com a mente de Cristo, para que nós possamos ter a mente de Cristo. Então o que o Espírito Santo vem fazer na alma, na mente, é destruir conceitos, fortalezas, despertar sentidos, né? Derrubar tudo aquilo que se levanta contra a revelação de Deus na vida do homem, né? Isso é que muita gente chama aí, em muitos movimentos, de libertação e cura interior. Mas perceba, isso é uma obra diária, progressiva do Espírito Santo na vida, na alma, na mente do homem. Não tem nada a ver com ritual, com ficar declarando, quebrando vínculos, não tem nada a ver com isso. Porque a santificação experimental, a santificação na alma e na mente do homem, é um processo diário, cotidiano, que só termina quando a gente deixar esse corpo. Não é ritual, é viver diariamente a palavra, ser auxiliado, ter a companhia, a instrução do Espírito Santo através da palavra, né? Então isso vai trazer libertação de conceitos, de prisões sentimentais, prisões emocionais,
vai trazer cura, vai te libertar de tanta coisa, porque a verdade é libertadora, né? Isso é processo, né? À medida que você se aproxima de Deus, de sua palavra, a partir do momento que você desenvolve um relacionamento mais íntimo e profundo com Deus, o Espírito Santo começa a encontrar mais lugar, mais liberdade de ação para governar a tua mente, as tuas lembranças, as tuas emoções, trazendo cura e, consequentemente, te dirigindo, te guiando com clareza para que você possa tomar as melhores decisões, porque quem tem a alma curada, quem tem liberdade em Deus, ele toma decisões mais assertivas, porque ele não é refém de pensamentos de ira, de vingança, de culpa, ou mesmo de autocomiseração, de vitimização, de autopiedade. Então ele é livre para caminhar com mais destreza a caminhada da fé, porque as suas decisões não são balizadas pelos seus sentimentos, mas são balizadas pela vontade de Deus, que é expressa na sua palavra, que é revelada todo dia no nosso caminhar com Deus. Tá bom, pessoal? Então, isso é a santificação experimental, que é todo dia. É um transformar da mente, que no grego é metanoia, não é? Você vê isso lá em Romanos 12, 2. Isso aqui é o como diz assim, é o bolo da cereja da santificação experimental, que diz assim: e não sedes conformados, ou não vos conformeis com este mundo, ou com este século, com esse estado presente de coisas, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem, experiência experimental, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a santificação experimental, que é o Espírito Santo tomando as áreas da alma, da mente, a sede das emoções, as lembranças, tem como objetivo trazer e estabelecer a vontade de Deus na nossa maneira de ver, de pensar, de sentir, ok? Então isso é a santificação experimental. Ela acontece na mente, na consciência do homem, porque é o Espírito Santo que faz isso. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 8, diz assim: e quando ele vier, quem? O Espírito Santo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então essa ação do Espírito Santo na mente do homem, na consciência do homem, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o salvo peca, o Espírito Santo traz a ele um peso. Ele sabe que pecou, né? Não precisa de alguém ficar apontando o dedo e falando, né? Existe uma ação do Espírito Santo que alerta. É como se as defesas espirituais elas fossem ligadas ao mínimo sinal de perigo, não é? Então o Espírito Santo faz isso. E ele convence você que aquilo é pecado ou não é pecado. Né? Também, quando a gente pensa no conceito de santificação na alma, ou experimental, a gente tem que ver como se fosse uma troca de vestimenta na mente. Na verdade é isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 4, versículos 22 a 24. Ele fala assim: quanto à antiga maneira de viver, ele está falando da troca de hábitos, de visão, de mundo, de percepção, né? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, o homem pecador, antes da santificação posicional, antes da fé em Cristo, né? Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então, o velho homem não tem a mente governada pelo Espírito Santo, ele é guiado pelos seus desejos, pelos seus devaneios, pelo seu coração que é enganoso, como diz a Bíblia. Mas vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Vê como isso converge com Romanos 12, 2, que fala do renovar o entendimento. Então, aqui, vocês são ensinados a renovarem o modo de pensar,
e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ok? É uma troca de vestimenta nos pensamentos, na maneira de ver, de enxergar, de perceber. É sempre importante colocar que santificação, gente, não é só deixar de fazer algo. A santificação envolve tirar algo e substituir por algo. Nunca fica um vácuo, né? A santificação é sempre isso. No início eu disse para vocês que santificação não é só privar-se de algo, separar-se de algo, mas também é separar-se para algo. Então, quando você deixa algo, que o Espírito Santo, trabalhando em sua mente, tira algo, conceitos, derruba fortalezas, derruba conceitos, filosofias, sofismas e tudo mais, aquilo é substituído, é preenchido pela palavra, pela vontade de Deus, pelo novo homem, pelas virtudes do novo homem, pelo fruto do Espírito, tá bom? Então, é uma troca de vestes, é uma substituição de vestes no pensamento, né? Despir-se do velho homem, com todos os seus desejos corrompidos e enganosos, e renovar-se na maneira de pensar e revestir-se do novo homem. Também, a santificação experimental que acontece na mente é basicamente o salvo vive em constante conflito. Isso aí eu vou dizer para você que não tem como fugir. Se você está passando pelo processo, se você foi chamado à salvação, depois de estar em Cristo, você diuturnamente vai lutar, vai ter conflitos permanentes com a sua velha natureza. O novo homem, a nova criatura criada e regenerada em Deus, que nasceu de novo, passa a ter grandes conflitos, grandes confrontos, grandes batalhas com a sua velha natureza. O grande apóstolo Paulo aqui ele faz uma confissão, aqui em Romanos 7, 19 e 24. Ele fala dessa batalha que ele trava consigo mesmo, com o seu eu, com a sua velha natureza. Romanos 7, 19 a 24, ele fala assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso faço. Ou seja, essa natureza caída, velha, tem uma força, que às vezes você quer fazer o bem, mas você não faz. E quando você não quer fazer o mal, você acaba fazendo. Então ele diz, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Por quê? Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O homem interior, aquele na santificação posicional, que creu, ele tem prazer na lei de Deus. Mas aí, no versículo 23, ele fala, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E então ele faz uma declaração que é chocante. No versículo 24 ele fala, miserável homem que sou. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará desse corpo da morte? Olha, então aqui ele tá confessando que até o finzinho lá, enquanto a gente estiver nesse corpo corruptível, essa velha natureza grita, e então ela tem que ser dominada pela natureza de Deus que está em nós, e então acontece um conflito muito grande. Ok? Então a gente vai ter sempre aqui esses conflitos, em que às vezes você faz algo e depois você fala, não devia ter feito. Ou não faz, puxa, devia ter feito. E o Espírito Santo vai trabalhando na tua consciência, e vai te lapidando, e vai te forjando, até que você, gradativamente,
começa a ficar mais forte no espírito, começa a ter a liberdade em Deus de dominar, de controlar, de escolher vencer a tentação ou não, não é? Então, é um processo. Não é? Se na santificação posicional, ou no primeiro nível de santificação, você se torna livre da pena do pecado, não há condenação para quem está em Cristo, nesse segundo nível aqui experimental na mente, você passa a estar livre, na verdade, do poder do pecado. Lá, livre da pena, aqui do poder, tá bom? Romanos 6:14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aqui tem um versículo aqui, eu quero fazer uma analogia, em Romanos 6:18, que diz assim, e agora libertados do pecado, vocês foram feitos servos da justiça. Eu vou tentar explicar aqui como funciona a lei da santificação no salvo. Ele peca ainda? Peca. Mas ele tem uma natureza diferente. Vou dar um exemplo da ovelha e da porca. Você pode estar em algum lugar, num campo, um determinado campo, e lá você vê uma ovelha e uma porca. A ovelha e a porca estão numa lama. Na mesma lama. No mesmo pecado. Está lá. Os dois animaizinhos lá, a ovelha e a porca. Na mesma lama, no mesmo pecado. O que diferencia então a ovelha e a porca? A ovelha está naquela lama, mas ela chora ali. Você vê que ela se sente muito desconfortável. Ela chora. Porque aquela lama viola a sua natureza. Porque ela é uma ovelha. A porca não. A porca faz daquela lama um parque de diversão. Ela rola para cá, rola para lá, chafurda naquela lama e se sente muito confortável. Se sente muito bem. Assim é a vida do salvo na santificação experimental. Às vezes você peca. Você comete o mesmo pecado que o ímpio, aquele que não está no corpo, não é chamado santo, não está em Cristo. Qual a diferença de vocês dois? Se vocês dois cometeram o mesmo pecado, estão na mesma lama. A diferença é como se reage a isso. Quando você está em Cristo, o Espírito Santo está governando a sua mente, os seus sentimentos, a sua consciência, você peca e se sente muito mal. O Espírito Santo fica falando na tua consciência. E até que você vá a Deus e confesse, e peça perdão e se arrependa, aquilo se torna um peso, um fardo na sua vida. O ímpio não. O ímpio peca e ele se vangloria no seu pecado. Ele prostitui, ele rouba e tudo, e ele expõe, ele na verdade tem aquilo como um troféu, ele tem orgulho de tudo aquilo que ele faz. Ele enche a boca para contar das suas dissoluções, das suas orgias, porque ele é uma porca chafurdando na lama. Aquilo está conveniente com a sua natureza. Essa é a diferença da santificação e daquele que não tem a santificação. A santificação experimental faz com que o Espírito Santo, toda vez que você peque, coloque em você um convencimento daquele pecado. E te traz um peso que na verdade é um peso libertador, porque você se chega aos pés de Jesus e você derrama diante dele essa sua natureza. E você é liberto, você é limpo, não é? Então, basicamente, essa é a diferença daquele que está num processo de santificação e daquele que não. Tá bom, pessoal? Então, a santificação posicional é uma santificação, um processo que começa no espírito. A santificação experimental avança para a mente, para a alma, para as emoções do homem. E então a gente chega na última
santificação, no último estágio, por assim dizer, que é a santificação final, ou glorificação, como alguém pode dizer, chamar, e ela acontece no corpo. Se bem que a santificação experimental, ela começa a, de certa forma, dominar e governar sobre os membros. É o que a Bíblia diz em muitos textos, para você não entregar os seus membros ao pecado, à fornicação, à orgia, às prostituições, enfim, às bebedices, às glutonarias, mas tudo isso é controlado pela mente, ok? Mas agora a gente chega aqui na santificação final, que ela acontece exclusivamente no corpo. É o término da obra de santificação na vida do salvo, é a redenção do corpo, né? Diferente do nascimento espiritual na santificação posicional e do crescimento espiritual na santificação experimental, aqui na santificação final é a perfeição espiritual, é o clímax, né? Quando se chega no fim da obra, quando Deus conclui a obra de redenção, de santificação na vida dos seus, né? Isso acontecerá por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, por meio do arrebatamento, quando enfim atingiremos o estágio final, né? Corpos glorificados ou corpos gloriosos e incorruptíveis, né? Então, esse é o último estágio. É a glorificação do corpo, na verdade, né? Como está em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículos 42 e 43, diz assim: assim também a ressurreição dentre os mortos, assim também é a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. E em Colossenses 3 e 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, esse último estágio da santificação acontece no corpo, trazendo glorificação ao corpo, o corpo glorificado. É instantânea e definitiva essa santificação no corpo. Não é obra do homem. O homem aqui não colabora, diferente da santificação experimental, que o homem coopera, né? A santificação final, ela é uma obra exclusiva de Deus, que completa a boa obra que Ele começou em cada um de nós, né? É instantânea e definitiva, como está em 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, transformados em corpos gloriosos, glorificados. Diferente da primeira santificação, do primeiro nível, que é estar livre da pena do pecado, o segundo nível, que é estar livre do poder do pecado. Nesse terceiro nível e nível final e eterno e pleno de santificação, nós então agora estamos livres da pena do pecado, do poder do pecado e agora livres da presença do pecado, né? Vai lá para o finalzinho, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56, pergunta assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? O teu aguilhão da morte, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então diz que quando a gente se revestir de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, então vai se cumprir a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Então, a morte e o pecado deixam de existir. Então, os salvos, para sempre com o Senhor, com seus corpos glorificados, incorruptíveis, além de estarem livres da pena do pecado, do poder do pecado, passam a estar livres da presença do pecado. Oh, que coisa maravilhosa! Não vai haver mais dor, nem ranger de dentes, nem pranto,
Não, as primeiras coisas são passadas, né? Estado pleno de graça na presença do Pai de todas as luzes. Glória a Deus por isso. Importante colocar que a santificação, como eu disse para vocês, é para a igreja, já que o Espírito Santificador é um presente dado à igreja, o mundo não conhece, ele foi dado à igreja, foi manifesto na inauguração da igreja em Pentecostes, será tirado junto com a igreja. Enfim, a santificação é para a igreja. Efésios 5, 25 e 27 diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É apropriado também e necessário que a esposa de Cristo, a noiva do Cordeiro, seja santa em toda a sua maneira de viver. E como eu sempre digo para vocês, o Apocalipse é todo narrado no passado, então João vê a igreja de Jesus, a noiva, e ele fala assim: a noiva já se ataviou. Ou seja, Apocalipse 19:7, a noiva já está pronta. Né? Ele vê a noiva pronta, sem mancha, sem máculas, nem ruga, adornada de santidade, de justiça e de verdade, para encontrar-se com o seu noivo. Né? Então a santificação é para a igreja. Indo já para os nossos finalmente aqui, tem que correr um pouquinho. Eu quero trazer uma analogia bíblica para explicar esses 3 níveis de santificação, que é, na verdade, toda a santificação de Deus penetrando, interagindo e agindo em todas as dimensões da existência humana, espírito, alma e corpo. Então a gente vai para uma analogia. Vamos lá para o Velho Testamento, onde você vê o povo de Deus está no Egito, que é um símbolo de mundo, né? Então eles estão no mundo. Então eles são resgatados de Faraó, que é um tipo de acusador, de inimigo, né? Um tipo de diabo, de Satanás. Então a santificação posicional, o nascer de novo, ou ser resgatado, é o que acontece com o povo ao sair do Egito. Quando o sangue é imergido nas portas, eles são salvos por causa do sangue. Né? Então, o sangue do cordeiro é derramado, eles saem do Egito. Da mesma forma, a nossa santificação posicional, por causa do sangue, nós somos tirados do Egito, do poder do inimigo, daquele que governa esse mundo caído. E então nós passamos para um segundo nível, que é o nível experimental, que tem a ver com o povo de Israel saindo do Egito e agora estando no deserto rumo à terra prometida. Então, eles saem do Egito e agora andam pelo deserto, e nesse processo eles demoram 40 anos, porque agora tem que acontecer uma renovação no entendimento, nas vontades deles. Vocês, se lerem a história bem devagarinho, com calma, vocês vão notar que quase até a metade dessa caminhada pelo deserto, eles caminhavam olhando para trás, sonhando em voltar para o Egito, sonhando com as cebolas, com as coisas que eles comiam e viviam, até com as lápides dos túmulos do Egito. Queriam morrer e ter uma lápide de um túmulo lá no Egito. Da metade para frente, eles não se lembram mais do Egito e eles começam a sonhar com a terra prometida. Na verdade, a santificação experimental, como eu disse para vocês, não é só tirar algo, é colocar algo. Então, Deus usa esse período para tirar de dentro dele. Eles tinham saído do Egito. Isso é a santificação posicional, mas o Egito não tinha saído deles. É o processo, é o dia a dia, o cotidiano. É a mesma coisa, alguém chega a Jesus, ele saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele ainda. Então, no Egito, nessa caminhada, eles foram passando por processos de Deus, que o Egito foi saindo deles. As lembranças do Egito, a vontade de voltar para o Egito, tudo relacionado ao Egito foi saindo deles, e no lugar, na mentalidade, nos sonhos, nos pensamentos deles, Deus começa a colocar a terra prometida. É isso que acontece na santificação experimental.
Na santificação posicional, nós somos tirados do mundo. Na santificação experimental, o mundo e tudo que nele há, os desejos, as concupiscências desse mundo, são tiradas de nós. E as coisas do céu, a terra que está por vir, o nosso futuro começa a ser inserido em nós. O passado é tirado e o futuro é colocado. Santificação, basicamente, é Deus tirar o passado e colocar em nós a vida eterna. É tirar a vida de prisioneiro, de escravo, e colocar liberdade. É tirar o que é temporal e colocar dentro de nós o que é eterno. Então, basicamente é isso, é separar-se de algo, mas também separar-se para algo. Né? Então, isso é a santificação experimental. E a santificação final é quando se entra na terra prometida, é quando se entra na nova Canaã, que para nós é o céu. Então, a última fase, corpos transformados, vivendo ao lado do nosso Deus. Então, na terra da promessa. Então, isso é santificação. Como a gente vive nesse mundo no dia a dia, o que nos importa e nos interessa mesmo é a santificação experimental, que é o segundo nível, que depende de nós, em certa medida, porque nós somos impulsionados pelo Espírito Santo, mas nós respondemos a esse estímulo. Então, basicamente, o que acontece na nossa caminhada é a figura do deserto. E nós vamos travar uma batalha na mente. São as obras da carne contra os frutos do Espírito. A gente vai militar essa luta. Né? É uma batalha ranida, não é fácil não. É por isso que diz assim, lá em Gálatas, dá um panorama dessa guerra que acontece na nossa mente. Gálatas 5, 19 e 21 fala assim, porque as obras da carne são manifestas, os quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedícios, glotonarias e coisas semelhantes a essas. Então isso é as obras da carne. Está aqui na velha natureza. E aí vem o fruto do Espírito, que tem a ver com o novo homem. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Está em Gálatas 5 e 22. Então essas duas coisas vão estar militando ali. Você vai estar o tempo todo num grande conflito. E o Espírito Santo está ali falando, e o mundo gritando também, a velha natureza gritando. É uma grande luta a santificação experimental. Mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Né? Ele nos dá poder para vencer todas essas coisas. É por isso que Paulo diz, as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais. Elas são espirituais e ele ressalta, elas são poderosas em Deus, que derruba fortaleza, quebra sofisma, altivez. Então você tem essa ferramenta. Né? Nós temos essas armas. Né? A arma da oração, a arma da consagração, a arma... São tantas armas que o Espírito nos dá, da palavra. Olha, são tantas as armas que Deus nos dá, que nós poderíamos aqui falar bastante. Mas por fim, quem vai vencer aqui? O fruto do Espírito ou as obras da carne? Vai vencer quem você alimentar. Quem tiver mais forte, mais nutrido, vai estar vencendo essa batalha na sua vida. Se você se inclinar para as coisas do Espírito, buscar as coisas do alto, você vai se fortalecer no seu homem interior. E você vai ter força para vencer todo o pecado, toda a tentação. Caso contrário, se você usar da liberdade que é em Cristo para pecar, para cair na libertinagem, o que vai se tornar mais forte em você é o que a natureza caída e velha do homem grita e pede. Então, veja bem quem você alimenta. Né? São hábitos do seu dia a dia, em que você busca a Deus ou não busca. Né? Quais são os meios que Deus nos provê de santificação? É o sangue de Jesus, é o Espírito Santo, é a palavra, são os meios da graça, né? A adoração, a oração, né? São tantos os meios. E eu quero terminar dizendo para você que aquele que te chamou é fiel. E
Ele diz assim, ninguém pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o pecado, nem esse mundo, nada, né? Que você receba no teu espírito, tenha consciência dessa verdade, dessa obra poderosa de santificação que Deus nos proveu. E eu quero terminar falando que aquele que começou a santificação posicional em você, gerando fé no teu coração para crer nele e recebê-lo, é o mesmo que há de transformar o teu corpo corruptível em corpo incorruptível e glorioso. É o que o apóstolo Paulo nos assevera. Em Filipenses capítulo 1:6 ele fala assim, tenham por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, algumas traduções dizem assim, a completará, outras dizem a aperfeiçoará, até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aquele que começou a santificação posicional em você, aquele que tem te guiado, governado, te dado forças para atravessar esse deserto na santificação experimental cotidiana do dia a dia, é o mesmo que vai completar a sua obra em você, por ocasião da ressurreição dos mortos. E então, livres da pena do pecado, livres do poder do pecado, estaremos para sempre com o Senhor, livres da presença do mal e do pecado. Que Deus te abençoe. Obrigado por esse tempo, pela tua companhia nessa sexta-feira. Eu espero, é o desejo do meu coração que tenha sido de valia, de edificação, de bênção para a tua vida. Esse tempo, que você possa viver abundantemente, sabendo que você é agradável ao Senhor, porque você foi santificado por uma obra perfeita e completa. Abrace essa obra, creia nessa obra, viva dia a dia esse presente, desfrute dele, que é a santificação de Deus Pai na pessoa do Espírito Santo, por causa da entrega do seu Filho Jesus Cristo no meu e no teu lugar. Que Deus te abençoe. Até a próxima sexta-feira, se Deus nos permitir. Um beijo no coração de todos vocês.